Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma revisão da aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário, vamos falar hoje sobre crônica. Vamos ver a aula de hoje? Olha só, observe aí. Vamos falar sobre crônica, aula 39, praticando língua portuguesa, estudos textuais, crônica. Muito bem. Vamos às questões? Vamos lá. Primeira questão. Temos aí uma crônica, você vai ler essa crônica e vai responder. Olha só a questão, olha só o comando aí da questão que diz o seguinte. A questão diz o seguinte, depois você lê a crônica e vai responder o seguinte. O fragmento acima, em que há referência a um fato sócio-histórico, o recenseamento, apresenta características marcantes do gênero crônica. Aí você vai indicar quais dessas características vão indicar a crônica. Falamos ontem, na aula de ontem, sobre as características da crônica. Indique, daqui a pouquinho nós retornamos, responda no chat.
Muito bem, muito bem. Algumas participações, vamos ler algumas participações aqui, ó. Tem participação aqui da Daniela, do Ellison, marcando aqui a letra B. Quem mais aqui que está marcando aqui? A Heloíse está participando, marcando a letra B. O Ryan, a Daniele, letra B, marcou. José Carlos, letra B. Kedson, letra B. Clara, letra B. Quem mais aqui participou? O Abraão marcou a letra E. Exatamente, exatamente. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto, olha só, observe aí o texto. Muito bem, então temos o texto aí que diz o seguinte, olha só. São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá a fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e algodoeiros serão reduzidos a números e invertidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos bagalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando: quantos são aqui? Pergunta triste, de resto. Um homem dirá: aqui havia mulheres e criancinhas, agora, felizmente, só há pulgas e ratos. E o outro: amigo, tenho aqui esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota do seu nome, se quiser, querendo levar todos, é favor. E o outro? 2, cidadão. Somos 2. Naturalmente, o senhor não a vê, mas ela está aqui. Está. A sua saudade jamais sairá do meu quarto e do meu peito. Muito bem. Texto do Rubem Braga. Aí você respondeu o seguinte, olha só, a questão diz o seguinte. A resposta da questão diz o seguinte. Vamos à resposta? Vamos à resposta? Olha só, o fragmento, quem marcou a letra D é a resposta correta da questão D, visto se tratar de um gênero que capta flagrantes da vida real. Muito bem, vamos voltar lá na letra D? Vamos voltar lá na letra D? Na resposta? Isso, letra D. Valer-se do tema do cotidiano como ponto de partida para a construção de texto que recebe tratamento estético. Muito bem. Falamos ontem, características da crônica são o cotidiano, temas do cotidiano. Então você vê que o escritor, ali, o autor, o Rubem Braga, ele fala de quê? Do censo, né, da contagem da população pelo governo. Então, a partir desse tema do cotidiano, ele cria um texto, uma crônica, fatos do dia a dia, poucos personagens, pouco espaço, tempo limitado. Muito bem. Vamos à próxima questão? Vamos lá. Questão 2. Você vai indicar as características da crônica. Falamos ontem sobre crônica, indicamos as características. Vamos lá.
Muito bem, questão 2, questão 2, questão 2. Quais são as características da crônica? Muito bem, algumas respostas aqui. Temos a resposta do Pedro, lá da Escola Estadual, o Coronel Pedro Câmara. Muito bem, marcou a letra A, o Pedro. Temos a participação aqui do Matheus, que marcou a letra B também. O Jorge Matheus marcou a letra B, é isso? Ou tu botou aqui o endereço, ô Jorge? Bacana, vamos lá. Hugo marcou a letra A, o Hugo Gomes. Quem mais marcou aqui? O Marcos Vinícius marcou a letra D. Maria Isabel marcou a letra A. Bastante diversificadas as respostas aqui. O Jorge Eduardo B. Quem mais aqui? Quem mais participou? O Gustavo marcou a letra C. A Lorena marcou a letra A. Muito bem. Questão 2. O João Lucas marcou a letra A. Muito bem, participação aqui do Luiz, do Pedro Silvestre. Quem mais? A Ellen marcou a letra B. Quem mais? A Ana Vitória, letra A. Exatamente. Vamos lá, a questão, olha só, observe aí. Falamos sobre crônica ontem, na aula de ontem falamos sobre crônica e indicamos algumas das características da crônica, né? Pequeno espaço de tempo, poucos personagens. Falamos aí que o tema geralmente é sobre o dia a dia, né? Sobre coisas cotidianas. Muito bem, sobre onde ele era publicado, jornais, revistas. Então, se você observar, nessa 1 aí, diz bem assim, ó, diz assim, ó, gênero narrativo, ok, a crônica é um gênero narrativo, marcado pela brevidade, exato, né? Pouco tempo, pouco espaço, né? O espaço em que ocorre a história ele é bem limitado, então é breve. Narra fatos históricos também em ordem cronológica. Falei aqui a respeito da ordem cronológica, exatamente. Então está correta essa 1. A 2, publicado em jornal ou revista, certo. Destina-se à leitura diária e semanal, certo, pois trata-se de acontecimentos do cotidiano, acontecimentos do dia a dia. 1 e 2 está correto. Obra de ficção, a 3 está errado. A 4, gênero que se define por sua pequena extensão, até aí está certo. Apresentando uma estrutura fechada, está errado. 5, tipo de texto que se caracteriza por envolver um remetente ou destinatário. Não, aí é carta. Então, o que se enquadra na resposta correta é a letra A, exatamente. A 1 e a 2 está correto. Muito bem. Vamos à outra questão, a questão 3? Vamos lá. Questão 3. Você vai ler esse texto, vai ler essa crônica e vai indicar o seguinte. Olha só o comando. O que o comando diz? O comando diz o seguinte. Texto do Fernando Sabino. O texto do Fernando Sabino apresenta características das seguintes gênero textual. Aí você vai indicar no chat. Daqui a pouquinho nós retornamos com a resposta.
Muito bem, muito bem. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto, vamos ler o texto de Fernando Sabino, que diz o seguinte: de homem para homem, muito bem. Ateu não, agnóstico, pois eu te dou 500 pratas se você me dizer o que quer dizer essa palavra. Ora, para começar, você não tem 500 pratas. Estou conversando a sério e você me vem com molecagem. Acho que Deus é uma coisa, os padres outra. O ranço das sacristias me enoja. Tenho horror ao bafo clerical dos confessionários. O bem que a confissão pode nos fazer é o de uma catarse, um extravasamento, que a psicanálise também faz, e com mais sucesso. Estou mesmo com vontade de me especializar em psiquiatria. Só mesmo um doido te procuraria. Mauro não pôde deixar de rir. Eduardo acrescentou: você vai ter de se curar para depois curar os outros. É isso mesmo, concordou o outro, sério. Estou exatamente preocupado com o meu próprio caso. Já iniciei o que eu chamo de a minha libertação e o que eu chamo de a sua imbecilização. Vista pela sua, que já é completa, o que eu chamo de libertação é a possibilidade de um homem afirmar integralmente como homem: o homem é o que interessa. Se Deus existe, posso vir a me entender com ele, mas há de ser de homem para homem. Muito bem, o texto aí do Fernando Sabino, que você vai indicar o seguinte, olha só, você vai indicar o seguinte, vamos lá. O texto de Fernando Sabino apresenta características da seguinte gênero textual: poema, conto, crônica. Temos algumas participações aqui, ó. Ensaio ou fábula. Deixa eu ler aqui algumas participações aqui dos alunos. A maioria, grande maioria, marcou a letra C. Quem marcou aqui? A Gerliane, Ana Beatriz, João Victor, Ana Beatriz, quem mais aqui? O Gustavo, o Charles. Quem mais aqui? Quem mais aqui participou? Deixa eu ver aqui. Abraão participou aqui com a letra C. Diego participou. Quem mais participou? Henrique participou aqui. Gerliane participou. Parece um poema, exatamente, Gerliane. Parece um poema. O Daniel também. O Daniel Silva disse que parece um poema. Mas não é. Muito bem, Gerliane marcou letra C, Lavínia, letra C, Ana Beatriz, Daniel, Tiago Marcel, e assim vai, e assim vai. Vamos à resposta? Muito bem. O que nós indicamos aqui a respeito da crônica? Indicamos que a crônica ela vai falar fatos do cotidiano, fatos do dia a dia, poucos personagens, o espaço restrito. O que nós vemos ali? É uma conversa normal, do dia a dia, do nosso cotidiano. Então, o nosso autor, ele pega um fato do cotidiano, uma conversa do dia a dia e faz um texto muito legal, esse texto do Fernando Sabino. Então, a alternativa C, que nós vamos retornar lá para ler a letra C, que diz que a letra C é uma crônica. Então, uma crônica, exatamente, todas as características de uma crônica o texto tem. Muito bem. Vamos à questão 4? Olha só. Desabafo é o texto e você vai indicar o seguinte, depois de ler esse texto. Vai indicar o seguinte. Vamos ver o comando? Tem comando? Tem o comando. Nos textos em geral, é como uma manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica, desabafo, a função da linguagem predominante é emotiva ou expressiva, pois... Muito bem, você vai responder e indicar aí, daqui a pouquinho nós retornamos.
Muito bem, retornando. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto antes de responder a questão? Então, temos aqui a questão desabafo, o texto desabafo, que diz o seguinte, olha só. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Muito bem, esse é o texto, um trecho do texto. E aí vem a questão seguinte. Olha só a questão. Vamos ver a questão. A questão diz o seguinte, ó. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva. Tem emoção aí, né? Você percebeu que a pessoa está emocionada de alguma forma, ou expressiva. Então, você vai responder aí. Algumas respostas aqui de alguns alunos, olha só. O Matheus aqui. Quem mais? A Daniele marcou letra B. Tem participação do Emanuel, da Gerliane novamente participando, Matheus Oliveira. Tem participação aqui de quem? Da Valéria, lá do Brigadeiro Camarão. Quem mais aqui? Participação da Escola Estadual Tiradentes, do Charles. Quem mais aqui participou? Tem aqui participação do Dom João, lá o pessoal do Dom João, da Escola Dom João. Tem aqui quem marcou, Ana Beatriz marcou letra B. Quem mais aqui? Antônio marcou letra B. Júlia Manoeli marcou letra D. O Felipe está participando aqui também. E é isso aí. É isso e é isso. Vamos à resposta? Olha só. Então, quem marcou a letra B está correto. Por quê? No fragmento da crônica desabafo, percebemos a função emotiva ou expressiva da linguagem, pois todos os elementos estão voltados para a figura do enunciador, quem está falando. Eu digo, professor, por quê? Por que emotiva? Olha só, se você perceber, vamos lá voltar primeiro para a letra B, olha só. Retornando, letra B, a atitude do enunciador, ou seja, de quem está falando, se sobrepõe àquilo do que está sendo dito, do assunto que ele está tratando. Vamos lá para o texto, olha só. Olha aí. Então você nota que ele está emocionado ali, né? Ele está zangado, está aborrecido. E o assunto que ele está falando é sobre a segunda-feira, né? Desculpe, mas ele não vai escrever a crônica hoje porque hoje é como uma segunda-feira comum. Então o assunto é segunda-feira. Mas o que se sobrepõe aí é a emoção dele. Ele está zangado, está angustiado, está com raiva, está nervoso. E exatamente essa aí a resposta. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado pela participação de vocês. Vamos agora à aula de matemática e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.